Simples hábitos para fazer todos os dias que irão transformar sua vida. Existe um momento silencioso na vida em que algo dentro de você começa a incomodar. Não é um problema claro, não é uma crise evidente, mas existe uma sensação estranha que surge em alguns dias mais quietos. Aqueles momentos em que você para por alguns segundos e percebe que a vida está passando rápido demais. Você acorda, cumpre suas tarefas, resolve problemas, fala com pessoas, responde mensagens, tenta dar conta de tudo. Os dias seguem um ritmo que parece sempre igual. Segunda-feira chega, depois vem terça, quarta, quinta, e quando você percebe, mais uma semana terminou. Depois um mês, depois um ano. E em algum momento surge uma pergunta que muita gente tenta evitar. Será que eu estou realmente vivendo? Ou apenas repetindo os mesmos dias? Muitas pessoas vivem anos inteiros sem perceber que entraram no modo automático. Elas continuam fazendo o que sempre fizeram. Acordam no mesmo horário. Pensam os mesmos pensamentos. Reagem às mesmas situações. E aos poucos, sem perceber, deixam de tomar decisões conscientes sobre a própria vida. É como se alguém tivesse assumido o controle da rotina e apertado um botão invisível chamado piloto automático. O problema é que quando isso acontece, o tempo começa a passar rápido demais. Os dias deixam de ser experiências vividas e passam a ser apenas tarefas cumpridas. Você segue em frente, resolve o que precisa resolver, mas lá no fundo fica aquela sensação difícil de explicar. A sensação de que algo poderia ser diferente. Agora pense em algo muito importante. E se a transformação da sua vida não dependesse de uma grande decisão, de um evento extraordinário ou de uma mudança radical? E se a verdadeira virada começasse em coisas tão simples que muitas pessoas ignoram completamente? Pequenos hábitos, pequenas escolhas, pequenos momentos de consciência durante o dia. A maioria das pessoas procura grandes soluções. Elas querem motivação intensa, mudanças gigantes, planos complexos. Mas a verdade é que as maiores transformações da vida quase sempre começam de forma silenciosa. Começam em decisões pequenas que você repete todos os dias. São hábitos simples que reorganizam sua mente, sua energia e a forma como você reage ao mundo. Neste vídeo, você vai descobrir práticas extremamente simples que, quando feitas todos os dias, começam a mudar algo profundo dentro de você. Não são hábitos impossíveis. Não exigem uma rotina perfeita. Não exigem horas do seu tempo. Mas exigem uma coisa que poucas pessoas decidem fazer: consciência. E tudo começa no momento em que você percebe algo que pode mudar completamente a forma como você vive. Existe um dia específico em que a transformação começa, o dia em que você decide não viver mais no piloto automático. Existe um momento específico em que algo muda dentro de uma pessoa. Não é um momento barulhento, não é uma grande virada cinematográfica, não é um evento extraordinário que transforma tudo de uma vez. É algo muito mais silencioso do que isso. É o momento em que você começa a perceber a própria vida. Talvez isso aconteça em um dia comum. Você está sentado em algum lugar, talvez no fim da tarde, talvez depois de um dia cansativo, e de repente surge uma pergunta simples, mas poderosa. Como eu vim parar exatamente aqui? Não é uma pergunta sobre trabalho ou sobre dinheiro. É uma pergunta mais profunda. É sobre a direção da sua vida. Muitas pessoas passam anos inteiros vivendo no piloto automático. Elas acordam, seguem a rotina, resolvem o que precisa ser resolvido, enfrentam os mesmos desafios e repetem os mesmos padrões de pensamento. Não porque escolheram viver assim, mas porque nunca pararam para perceber que estavam vivendo dessa forma. O piloto automático não é algo que aparece de repente. Ele se instala aos poucos. Um hábito que você repete hoje, uma reação que você teve ontem, uma escolha pequena que parece insignificante. Tudo isso vai criando um padrão. E quando você percebe, sua vida está sendo conduzida por esses padrões.
Você reage ao que acontece. Você corre atrás das urgências. Você resolve problemas que aparecem. Mas raramente para perguntar algo muito importante. Eu estou vivendo de forma consciente? Agora imagine uma coisa. Imagine que durante todo esse tempo você estava dirigindo um carro, mas com os olhos parcialmente fechados. Você ainda estava se movendo, ainda estava seguindo em frente, mas sem prestar total atenção no caminho. É exatamente assim que muitas pessoas vivem. E então, chega um dia em que algo dentro de você acorda. Você começa a observar seus próprios pensamentos. Começa a perceber seus comportamentos. Começa a enxergar padrões que antes passavam completamente despercebidos. E nesse momento nasce algo poderoso. Consciência. A consciência muda tudo porque ela interrompe o automático. Quando você se torna consciente, você começa a perceber coisas que antes passavam invisíveis. Você percebe como reage quando algo dá errado. Percebe como começa o seu dia. Percebe quais pensamentos dominam sua mente logo pela manhã. E é exatamente nesse ponto que os hábitos começam a ganhar um novo significado. Porque hábitos não são apenas coisas que você faz todos os dias. Eles são os mecanismos silenciosos que moldam quem você se torna. Cada pequeno hábito repete uma mensagem para o seu cérebro. Cada repetição fortalece um caminho dentro da sua mente. E com o tempo, esses caminhos se transformam em comportamentos automáticos. Agora pense em algo muito importante. Se hábitos têm o poder de construir padrões automáticos na sua vida, então eles também têm o poder de reconstruir esses padrões. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Não começa em uma decisão gigantesca. Não começa em uma motivação intensa que dura apenas alguns dias. Começa no momento em que você decide prestar atenção. Prestar atenção em como começa o seu dia. Prestar atenção no que você alimenta na sua mente. Prestar atenção nas pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que se repetem todos os dias. Quando você começa a fazer isso, algo muda. Você deixa de ser apenas alguém que reage à vida e passa a ser alguém que começa a construir a própria vida com intenção. E no momento em que essa consciência aparece, uma nova pergunta começa a surgir. Se pequenas escolhas moldam o rumo da minha vida, quais escolhas eu deveria começar a fazer todos os dias? E a resposta para essa pergunta começa logo no início do seu dia, em um momento que quase todo mundo subestima completamente. Os primeiros minutos da manhã. Existe um momento do dia que quase todo mundo ignora, mas que tem um impacto profundo na forma como você pensa, sente e age nas horas seguintes. Esse momento acontece logo depois que você acorda. A maioria das pessoas abre os olhos e imediatamente mergulha no mundo externo. Pegam o celular, olham notificações, mensagens, notícias, redes sociais. Em poucos segundos, a mente já está cheia de estímulos, preocupações e informações que não foram escolhidas conscientemente. O dia começa assim para milhões de pessoas. Uma avalanche de distrações antes mesmo que a mente tenha tido tempo de se organizar. Agora imagine algo diferente. Imagine acordar e, antes de qualquer coisa, parar por um instante. Apenas alguns minutos. Um pequeno espaço de silêncio entre o momento em que você desperta e o momento em que o mundo começa a exigir sua atenção. Esse espaço muda tudo, porque os primeiros minutos da manhã têm um poder que poucas pessoas percebem. Eles influenciam diretamente o estado mental que você carrega durante o resto do dia. Quando você começa o dia no automático, reagindo imediatamente às demandas externas, sua mente entra em modo de reação. Você passa o restante do dia apenas respondendo ao que aparece, tentando acompanhar o ritmo das urgências. Mas quando você começa o dia com consciência, algo diferente acontece. Você assume o controle do seu estado mental antes que o mundo tente assumir esse controle por você. Existe uma história simples que ilustra isso muito bem.
Um homem costumava começar todos os dias exatamente da mesma forma. Ele acordava, pegava o celular e começava a responder mensagens e e-mails ainda deitado na cama. Antes mesmo de levantar, sua mente já estava cheia de preocupações e tarefas. Ele fazia isso todos os dias e acreditava que era apenas uma forma eficiente de começar amanhã. Até que um dia percebeu algo curioso. Ele estava começando todos os seus dias em estado de tensão. A mente já acordava acelerada, ocupada, pressionada. Então ele decidiu fazer uma mudança extremamente simples. Durante os primeiros minutos depois de acordar, ele não tocaria no celular. Em vez disso, apenas sentaria em silêncio por alguns minutos, respiraria fundo e faria uma pergunta simples para si mesmo. Que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Essa pergunta não era sobre metas gigantes ou planos complexos. Era apenas uma forma de lembrar a si mesmo que o dia estava começando e que ele poderia escolher a forma como iria vivê-lo. Algo curioso começou a acontecer depois de algumas semanas. Nada gigantesco havia mudado na rotina dele. O trabalho continuava o mesmo. Os desafios continuavam aparecendo. As responsabilidades ainda estavam lá. Mas a forma como ele reagia às coisas começou a mudar. Porque quando você começa o dia com alguns minutos de consciência, você reorganiza o seu estado interno. A mente não começa o dia sendo arrastada pelas urgências. Ela começa o dia com direção. Esse pequeno hábito cria um efeito poderoso ao longo do tempo. Você começa a perceber seus pensamentos com mais clareza. Começa a reagir de forma menos impulsiva. Começa a tomar decisões com mais presença. E tudo isso começa com algo extremamente simples. Alguns minutos de intenção antes que o mundo comece a falar mais alto do que a sua própria mente. Mas existe um desafio importante aqui. Mesmo que você comece o dia com consciência, o restante do dia ainda pode tentar puxar você de volta para o automático. As pressões aparecem, as distrações surgem, as responsabilidades acumulam. Por isso existe um segundo hábito essencial para quem quer viver com mais presença. Não basta começar o dia consciente. É preciso reaprender a se reencontrar consigo mesmo ao longo do dia. Existe algo curioso sobre a forma como a mente humana funciona. Mesmo quando você começa o dia com boas intenções, com clareza e com calma, a correria do dia pode rapidamente engolir tudo isso. Basta algumas horas, um problema inesperado, uma mensagem que chega no momento errado, uma tarefa que exige mais energia do que você imaginava. E sem perceber, você já voltou para o modo automático. A mente acelera, o corpo entra em tensão, e o dia passa a ser conduzido pela urgência. Isso acontece porque o mundo moderno foi construído para capturar a sua atenção o tempo todo. Sons, notificações, cobranças, prazos, informações chegando sem parar. A mente começa a saltar de um estímulo para outro sem encontrar um momento real de pausa. Agora pense em algo simples. Se o dia tem tantas forças tentando puxar você para o automático, então viver com consciência exige pequenos momentos de retorno. Momentos em que você para por alguns segundos e se reconecta consigo mesmo. Esse hábito é muito mais poderoso do que parece. Durante o dia, a maioria das pessoas nunca faz uma pausa real. Elas continuam seguindo tarefas, respondendo situações e acumulando estímulos mentais. A mente fica sobrecarregada e o corpo começa a sentir os efeitos disso. Cansaço, irritação, ansiedade, dificuldade de concentração. Tudo isso muitas vezes não acontece porque o dia foi impossível, mas porque a mente nunca teve a oportunidade de se reorganizar. Existe uma pequena prática que pode mudar completamente essa dinâmica. Em algum momento do dia, quando você perceber que a mente está acelerada, pare por um instante. Não precisa ser um grande ritual. Não precisa ser algo complicado. Apenas pare. Respire fundo algumas vezes e observe o que está acontecendo dentro de você. Observe seus pensamentos. Observe seu corpo.
Observe suas emoções naquele momento. Esse pequeno gesto interrompe o piloto automático, porque quando você para e observa, algo interessante acontece. Você deixa de ser arrastado pelos pensamentos e começa a perceber os pensamentos. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Quando você está no automático, os pensamentos comandam suas ações. Eles surgem e você reage imediatamente. Mas quando você cria um pequeno espaço de consciência, você passa a observar esses pensamentos antes de reagir. E isso muda completamente a forma como você conduz o seu dia. Imagine alguém que está passando por um dia difícil. Muitas tarefas, pressão, responsabilidades. No modo automático, essa pessoa pode facilmente entrar em um ciclo de estresse crescente. Um problema leva a outro, a mente acelera, o corpo fica tenso e o restante do dia se torna pesado. Mas se em algum momento essa pessoa faz uma pausa consciente, algo diferente acontece. Ela percebe que está tensa, percebe que a respiração está curta, percebe que a mente está correndo rápido demais. E nesse instante, surge uma pequena oportunidade de escolha. Ela pode continuar sendo arrastada por esse estado, ou pode reorganizar a própria energia antes de seguir em frente. Essa pausa pode durar 1 minuto, às vezes até menos. Mas ela cria algo extremamente valioso. Presença. Quando você desenvolve o hábito de se reencontrar consigo mesmo durante o dia, você começa a viver com mais clareza. As situações deixam de dominar completamente seu estado interno. Você ainda enfrenta desafios, ainda resolve problemas, ainda lida com responsabilidades. Mas agora existe algo diferente. Existe espaço entre o estímulo e a reação. E dentro desse espaço, nasce uma forma muito mais consciente de viver. Com o tempo, essas pequenas pausas começam a mudar a forma como você se relaciona com a vida. Porque você começa a perceber algo muito importante. A vida não é moldada apenas por grandes decisões. Ela é moldada principalmente por pequenas escolhas que você faz repetidamente ao longo do dia. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como escolhas aparentemente pequenas podem redirecionar completamente o destino de uma pessoa. Existe uma ideia muito comum que faz muitas pessoas acreditarem que a vida muda apenas em grandes momentos. A aprovação em um concurso, uma mudança de cidade, um novo trabalho, uma grande oportunidade. Esses eventos parecem ser os pontos que definem o rumo de tudo. Mas a verdade é que o destino de uma pessoa raramente é construído apenas por grandes acontecimentos. Ele é moldado silenciosamente pelas pequenas escolhas que se repetem todos os dias. Pense por um instante em como funciona um rio. Quando você olha para ele de longe, parece apenas um fluxo contínuo de água seguindo um caminho já definido. Mas se observar com mais atenção, percebe que esse caminho foi moldado lentamente, ao longo de muito tempo, pela repetição constante de pequenas correntes que foram abrindo espaço na Terra. A vida funciona de forma muito parecida. As decisões aparentemente pequenas que você toma hoje começam a desenhar o caminho que você estará seguindo daqui a meses ou anos. O problema é que a maioria dessas escolhas acontece de forma automática. Elas não são percebidas como decisões importantes. São apenas hábitos, apenas comportamentos repetidos. A forma como você reage quando algo dá errado, a forma como você usa seu tempo livre, a forma como começa e termina o seu dia. Tudo isso parece pequeno quando observado isoladamente. Mas quando essas escolhas se acumulam ao longo do tempo, elas começam a direcionar a vida de uma forma muito real. Existe uma história interessante sobre um piloto de avião que ilustra bem esse princípio. Durante um voo longo, se o piloto alterar a rota do avião apenas alguns graus para a direita ou para a esquerda, essa mudança quase não será percebida nos primeiros minutos. O avião continua voando, aparentemente na mesma direção. Tudo parece igual. Mas depois de algumas horas de voo, aquela pequena mudança de alguns graus
pode levar o avião para um destino completamente diferente do planejado inicialmente. Pequenas correções de direção produzem grandes mudanças de destino. Agora pense em como isso se aplica à sua vida. Cada pequeno hábito que você pratica é como um ajuste na rota do seu próprio caminho. No início, a mudança pode parecer invisível. Nada parece diferente nos primeiros dias ou nas primeiras semanas. Mas com o tempo, essas pequenas escolhas acumuladas começam a produzir resultados que antes pareciam distantes. Uma pessoa que decide aprender algo novo todos os dias pode não perceber diferença imediata. Mas depois de um ano, a forma como essa pessoa pensa já não é a mesma. Uma pessoa que decide proteger alguns minutos de silêncio todos os dias pode não sentir grandes mudanças no começo. Mas depois de algum tempo, começa a perceber mais clareza emocional e mental. Essas transformações não acontecem de forma repentina. Elas acontecem gradualmente, através da repetição. Esse é o poder silencioso dos hábitos. Eles não parecem grandes quando você os observa individualmente. Mas quando você olha para a trajetória completa que eles constroem ao longo do tempo, percebe que eles estavam moldando tudo desde o início. E aqui surge uma pergunta muito importante. Se pequenas escolhas têm o poder de redirecionar completamente o destino de uma pessoa, então o que você tem colocado dentro da sua mente todos os dias? Porque a mente humana funciona como um terreno fértil. Tudo aquilo que você alimenta nela começa a crescer de alguma forma. Ideias, pensamentos, conhecimentos, influências. E o próximo hábito que pode transformar profundamente sua vida está exatamente relacionado a isso. O hábito de alimentar a sua mente com algo que realmente expande quem você pode se tornar. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que sentem que estão evoluindo na vida e aquelas que sentem que estão sempre presas no mesmo lugar. Muitas vezes essa diferença não está no talento, na sorte ou nas oportunidades. Ela está no tipo de alimento que cada pessoa oferece para a própria mente todos os dias. A mente humana está sempre absorvendo algo. Mesmo quando você não percebe, ela está registrando informações, criando interpretações, formando crenças e fortalecendo padrões de pensamento. A pergunta mais importante não é se sua mente está sendo alimentada. A pergunta real é com o que ela está sendo alimentada. Muitas pessoas passam grande parte do dia consumindo conteúdos que não acrescentam nada à sua forma de pensar. Notícias que provocam ansiedade, discussões vazias, informações repetitivas que não geram crescimento algum. Esse tipo de estímulo pode ocupar horas inteiras da rotina sem que a pessoa perceba o impacto que isso causa. Agora imagine algo diferente. Imagine reservar alguns minutos do seu dia para alimentar sua mente com algo que realmente expanda a forma como você enxerga o mundo. Pode ser a leitura de algumas páginas de um livro que provoca reflexão. Pode ser ouvir ideias que desafiam suas antigas crenças. Pode ser aprender algo novo que amplia sua capacidade de pensar. Esse pequeno hábito tem um efeito acumulativo poderoso. Existe uma história sobre um homem que decidiu fazer uma mudança simples em sua rotina. Ele não prometeu para si mesmo que leria dezenas de livros por ano. Não estabeleceu metas complexas. Ele apenas decidiu que todos os dias aprenderia algo novo, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. No começo parecia insignificante. Algumas páginas aqui, um novo conceito ali, uma reflexão que surgia no meio de um texto. Mas depois de alguns meses, ele percebeu algo interessante. Sua mente estava diferente. As conversas que ele tinha começaram a mudar. A forma como interpretava problemas também começou a mudar. Isso acontece porque a mente começa a reorganizar suas referências internas quando recebe novos estímulos de qualidade. Ideias diferentes começam a se conectar com pensamentos antigos. Novas perspectivas surgem e, lentamente, a pessoa passa a enxergar possibilidades que antes nem percebia. O crescimento mental raramente acontece em grandes explosões de aprendizado.
Ele acontece através da repetição de pequenas expansões diárias. Cada ideia nova que você absorve planta uma semente na sua mente. Algumas dessas sementes permanecem adormecidas por um tempo, outras começam a crescer rapidamente, mas todas elas ampliam o território do que você é capaz de compreender. Com o tempo, essa expansão começa a influenciar outras áreas da vida. A forma como você toma decisões se torna mais consciente. A forma como você interpreta dificuldades se torna mais madura. Você começa a perceber caminhos que antes estavam completamente invisíveis. Esse hábito não exige grandes sacrifícios. Às vezes bastam poucos minutos de atenção genuína para algo que realmente agrega valor ao seu pensamento. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas esquecem. Aprender coisas novas expande a mente, mas existe algo que também precisa ser aprendido para que esse crescimento seja sustentável. É necessário aprender a lidar com aquilo que acontece dentro de você. Porque pensamentos e conhecimentos ampliam a mente, mas são as emoções que muitas vezes determinam como você reage à vida. E existe um hábito silencioso que pode ajudar a reorganizar algo que muita gente carrega de forma confusa todos os dias: as próprias emoções. Existe algo que muitas pessoas fazem todos os dias sem perceber. Elas sentem emoções intensas e simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Guardam frustrações, ignoram preocupações, engolem pensamentos difíceis e continuam cumprindo suas tarefas. Por fora, tudo parece normal. A rotina continua funcionando. As responsabilidades continuam sendo resolvidas. Mas por dentro existe um acúmulo silencioso acontecendo. A mente registra tudo. Cada situação mal resolvida, cada tensão que não foi processada, cada emoção que foi ignorada, começa a ocupar espaço dentro de você. Com o tempo, esse acúmulo se transforma em algo familiar para muitas pessoas. Irritação constante, ansiedade que aparece sem motivo claro, dificuldade de concentração, sensação de peso mental, mesmo em dias aparentemente comuns. O que muita gente não percebe é que as emoções precisam de algo simples para não se acumularem dessa forma. Elas precisam de atenção. Não de atenção dramática ou exagerada, apenas de um momento de reconhecimento. Existe um hábito extremamente simples, que pode mudar profundamente a forma como você lida com o que sente. Criar um pequeno ritual diário para observar o que está acontecendo dentro de você. Pode ser no final do dia, quando as atividades começam a desacelerar. Pode ser alguns minutos de silêncio antes de dormir. Pode ser um momento em que você pega um papel e escreve aquilo que está passando pela sua mente. O formato não é o mais importante. O que realmente importa é criar um espaço onde suas emoções possam ser percebidas em vez de ignoradas. Quando você começa a fazer isso, algo interessante acontece. Aquilo que antes parecia um turbilhão confuso começa a se organizar. Um pensamento que estava preso dentro da mente encontra uma forma de se expressar. Uma preocupação que parecia enorme se torna mais clara quando é colocada em palavras. Uma emoção que estava sendo evitada perde parte da sua intensidade quando finalmente é reconhecida. Esse processo é silencioso, mas profundamente transformador. Porque quando você cria o hábito de observar suas emoções, você deixa de ser dominado por elas. Você passa a compreendê-las. Existe uma diferença enorme entre sentir algo e entender o que você está sentindo. Quando uma emoção surge e você simplesmente reage a ela, suas ações são guiadas por impulsos. A mente tenta resolver tudo de forma imediata, muitas vezes criando mais confusão do que clareza. Mas quando você cria um espaço para observar essa emoção, surge algo muito poderoso: consciência emocional. Essa consciência permite que você perceba o que está acontecendo dentro de você antes de tomar qualquer atitude. Permite entender por que algo te afetou. Permite reconhecer padrões que antes pareciam invisíveis. Com o tempo,
Esse hábito começa a reorganizar não apenas suas emoções, mas também sua forma de reagir à vida. Situações que antes provocavam reações intensas passam a ser vistas com mais calma. Conflitos deixam de parecer tão esmagadores. A mente começa a funcionar com mais clareza. E existe algo ainda mais importante que surge desse processo. Quando você aprende a observar o que acontece dentro de você, começa a perceber algo que muitas pessoas ignoram completamente. Nem tudo que entra na sua mente merece permanecer nela. E isso nos leva a um hábito extremamente importante para quem deseja viver com mais equilíbrio. Aprender a proteger a própria energia mental. Existe algo que quase ninguém percebe no dia a dia. As pessoas são muito cuidadosas com aquilo que colocam no corpo, mas raramente são cuidadosas com aquilo que colocam dentro da própria mente. Elas escolhem o que comer, escolhem o que vestir, escolhem para onde ir. Mas quando se trata do que consomem mentalmente, muitas vezes deixam a porta completamente aberta. Notícias negativas entrando sem parar, discussões que drenam energia, opiniões alheias ocupando espaço dentro da mente, conteúdos que provocam comparação constante e sensação de insuficiência. Tudo isso parece inofensivo quando acontece de forma isolada. Um vídeo aqui, uma conversa ali, alguns minutos de distração que parecem não ter grande impacto. Mas a mente humana funciona como um ambiente vivo. Tudo aquilo que entra nela começa a influenciar a forma como você percebe o mundo. Se durante o dia sua mente é exposta constantemente a estímulos que geram tensão, medo, comparação ou irritação, o estado interno começa a refletir exatamente isso. E então muitas pessoas passam a acreditar que estão cansadas por causa do trabalho, por causa das responsabilidades ou por causa da correria da vida. Mas em muitos casos, o verdadeiro desgaste vem da quantidade de estímulos mentais desnecessários que elas permitem entrar todos os dias. Proteger sua energia mental não significa viver isolado do mundo. Não significa ignorar problemas ou fingir que tudo é positivo o tempo todo. Significa desenvolver consciência sobre aquilo que ocupa espaço dentro da sua mente. Existe uma pergunta simples que pode ajudar muito nesse processo. Isso que estou consumindo fortalece minha mente ou enfraquece minha mente? Quando você começa a fazer essa pergunta com frequência, percebe algo interessante. Muitas das coisas que ocupam sua atenção não acrescentam nada de verdadeiro valor. Elas apenas geram ruído mental, conversas que drenam energia, conteúdos que provocam ansiedade, estímulos que fazem a mente correr sem direção. Agora imagine fazer algo diferente. Imagine começar a escolher de forma mais consciente aquilo que você permite entrar na sua mente. Escolher melhor os ambientes que frequenta. Escolher melhor as conversas nas quais se envolve. Escolher melhor o tipo de conteúdo que consome. Essa mudança pode parecer pequena no início, mas ao longo do tempo ela cria um impacto enorme no seu estado interno. A mente começa a ficar mais leve. O foco melhora. A clareza emocional aumenta. Você passa a reagir com mais calma porque não está constantemente sobrecarregado por estímulos negativos. Proteger a energia mental é como cuidar de um jardim. Se qualquer tipo de semente pode cair naquele terreno, ervas daninhas vão crescer naturalmente. Mas quando você começa a escolher conscientemente o que plantar, o ambiente começa a se transformar. E esse cuidado diário cria algo muito importante. Espaço mental. Espaço para pensar com clareza. Espaço para tomar decisões mais conscientes. Espaço para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Com o tempo, você começa a perceber que viver bem não depende apenas de fazer mais coisas. Muitas vezes depende de reduzir aquilo que não precisa ocupar sua mente. Mas existe um detalhe essencial nesse processo de transformação. Mesmo quando você começa a cuidar melhor da sua mente, a evolução pessoal raramente acontece de forma perfeita. Existem dias bons e dias difíceis.
Existem momentos de disciplina e momentos em que você escorrega nos próprios hábitos. E é exatamente por isso que o próximo hábito se torna tão importante. Entender o verdadeiro poder de manter um pequeno compromisso diário com a própria evolução. Existe uma ideia muito comum que faz muitas pessoas desistirem de mudar a própria vida antes mesmo de começarem. Elas acreditam que evolução exige uma disciplina perfeita. Acreditam que precisam ter motivação constante, energia todos os dias e uma rotina impecável que nunca falha. Mas a realidade é muito diferente disso. A maioria das pessoas que transformaram suas vidas não fez isso porque nunca falharam. Elas fizeram isso porque mantiveram um pequeno compromisso consigo mesmas, mesmo quando a motivação não estava presente. O problema é que muitas pessoas criam metas tão grandes que acabam se sentindo sobrecarregadas antes mesmo de dar o primeiro passo. Elas querem mudar tudo ao mesmo tempo. Querem criar uma rotina perfeita, aprender muitas coisas novas, melhorar todas as áreas da vida de uma vez. Nos primeiros dias, isso até parece possível. A motivação aparece, a energia está alta e tudo parece estar funcionando. Mas depois de algum tempo, a realidade aparece. Cansaço, imprevistos, responsabilidades inesperadas. E quando a pessoa percebe que não conseguiu manter o ritmo perfeito que imaginou, surge um pensamento perigoso. Se não consigo fazer tudo como planejei, então talvez seja melhor parar. É exatamente nesse momento que muitas transformações são interrompidas. Mas existe uma forma muito mais inteligente de encarar o processo de evolução pessoal. Em vez de depender de motivação intensa ou de mudanças radicais, você pode assumir um compromisso pequeno, simples e constante. Um compromisso diário de continuar avançando, mesmo que o passo naquele dia seja pequeno. Existe uma história sobre um professor que costumava ensinar algo muito interessante para seus alunos. Ele dizia que o segredo do progresso não estava em grandes esforços ocasionais, mas em pequenas ações repetidas com consistência. Ele costumava explicar da seguinte forma: se você melhorar apenas um pouco todos os dias, no começo, quase nada parece mudar. Os resultados são discretos, quase invisíveis. Mas quando essas pequenas melhorias se acumulam ao longo do tempo, o impacto se torna enorme. O crescimento acontece de forma gradual, quase imperceptível no início. Mas depois de meses ou anos, a diferença entre quem manteve esse compromisso e quem desistiu se torna gigantesca. Isso acontece porque o cérebro humano aprende através da repetição. Cada vez que você pratica um hábito, mesmo que por pouco tempo, está fortalecendo um caminho dentro da sua mente. Está dizendo para o seu cérebro que aquele comportamento faz parte da sua identidade. Com o tempo, aquilo que antes exigia esforço começa a se tornar natural. A pessoa que antes precisava se forçar para aprender algo novo começa a sentir curiosidade naturalmente. A pessoa que antes tinha dificuldade de criar momentos de silêncio começa a perceber o valor desses momentos. Esse é o poder de um pequeno compromisso diário. Ele não depende de perfeição. Não exige que todos os dias sejam extraordinários. Ele exige apenas uma coisa: continuidade. Alguns dias você vai avançar mais. Em outros dias, o avanço será menor. Em alguns momentos, você pode até escorregar e interromper um hábito que estava tentando construir. Mas a verdadeira evolução não acontece porque você nunca falha. Ela acontece porque você sempre volta. Volta a praticar. Volta a tentar. Volta a lembrar da pessoa que está tentando se tornar. E algo muito interessante começa a acontecer quando você mantém esse compromisso por tempo suficiente. Em algum momento, quase sem perceber, você começa a notar que algo dentro de você mudou. A forma como pensa mudou. A forma como reage mudou. A forma como encara a própria vida mudou. E esse momento é extremamente especial. É o momento em que você começa a perceber que os pequenos hábitos realmente estavam transformando você. Existe um momento muito interessante no processo de transformação pessoal.
Ele não acontece de forma dramática, não vem acompanhado de um grande anúncio, nem de uma sensação repentina de vitória. Na verdade, ele chega de forma silenciosa. É o dia em que você percebe que algo dentro de você já não funciona da mesma forma que antes. Talvez isso aconteça em uma situação comum, algo que no passado teria provocado irritação imediata, ansiedade ou uma reação impulsiva. Mas dessa vez, a resposta é diferente. Você percebe que está mais calmo, mais consciente, mais presente. E naquele instante surge um pensamento quase inesperado. Eu realmente mudei. Esse tipo de mudança raramente é percebido no momento em que os hábitos estão sendo construídos. Durante semanas ou até meses, parece que tudo continua igual. Você pratica pequenas ações, tenta manter consistência, faz ajustes na sua rotina, mas os resultados não parecem tão evidentes. Isso acontece porque as transformações internas acontecem primeiro de forma invisível. Seu cérebro está criando novos caminhos, seus pensamentos estão se reorganizando. Sua forma de interpretar as situações começa a se transformar lentamente. Mas tudo isso acontece em silêncio. É por isso que muitas pessoas desistem cedo demais. Elas esperam ver resultados rápidos e visíveis, quando na verdade as mudanças mais profundas estão acontecendo dentro da mente. Existe uma metáfora muito usada para explicar esse processo. Imagine uma semente sendo plantada na terra. Nos primeiros dias, não existe nada visível na superfície. Quem observa de fora pode acreditar que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, algo muito importante está ocorrendo. A raiz está se formando, o solo está sendo preparado, a estrutura inicial da planta está sendo construída. Somente depois de algum tempo é que os primeiros sinais começam a aparecer. Com os hábitos acontece exatamente a mesma coisa. Durante um período, o crescimento está acontecendo internamente. Sua mente está sendo treinada a pensar de forma diferente. Seu comportamento está sendo ajustado aos poucos. Suas emoções começam a encontrar mais equilíbrio. E então, chega o dia em que você começa a perceber esses sinais. Talvez seja a forma como você reage a um problema que antes te abalava profundamente. Talvez seja a clareza que surge ao tomar uma decisão importante. Talvez seja a sensação de que sua mente está mais organizada e menos dominada pelo caos. Esses momentos são pequenos, mas extremamente significativos, porque eles revelam algo muito poderoso. Os hábitos que pareciam simples estavam, na verdade, reconstruindo sua forma de viver. Você começa a perceber que sua relação com o tempo mudou. Sua relação com as dificuldades mudou. Sua forma de enxergar oportunidades mudou. E isso cria uma sensação muito diferente dentro de você. Uma sensação de autonomia. A sensação de que sua vida não está mais sendo conduzida apenas pelas circunstâncias. Existe agora uma participação consciente sua no processo de construir o próprio caminho. Quando esse momento chega, muitas pessoas olham para trás e percebem algo curioso. Não foi uma decisão gigante que mudou tudo. Foram pequenas escolhas repetidas dia após dia. Pequenos hábitos que pareciam quase insignificantes no início, mas que ao longo do tempo começaram a reorganizar pensamentos, emoções e atitudes. E quando você percebe isso, uma nova compreensão começa a surgir. A transformação da sua vida nunca esteve em um grande evento futuro. Ela sempre esteve nas pequenas ações que você escolhe repetir todos os dias. E é exatamente essa verdade simples que pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. Existe uma ideia que muitas pessoas carregam durante anos sem perceber o quanto ela limita a própria vida. A ideia de que a mudança depende de um grande momento. Elas esperam aquele dia especial em que tudo finalmente vai se alinhar. Esperam mais tempo, mais energia, mais recursos, mais motivação. Acreditam que quando esse momento chegar, então finalmente poderão começar a viver de forma diferente. Mas a verdade é muito mais simples do que isso. A transformação da vida raramente começa em um grande evento.
Ela começa em decisões pequenas que parecem quase insignificantes quando vistas isoladamente. Um momento de silêncio pela manhã. Uma pausa consciente no meio do dia. Alguns minutos alimentando a mente com algo que expande seus pensamentos. Um pequeno compromisso de continuar evoluindo, mesmo quando o progresso parece lento. Essas ações parecem simples demais para mudar uma vida inteira. Por isso, muitas pessoas as ignoram. Elas procuram algo mais grandioso, mais rápido, mais impressionante. Mas quem observa com atenção percebe um padrão muito claro. Pessoas que vivem com mais clareza, mais equilíbrio e mais direção quase sempre construíram isso através de hábitos simples, repetidos ao longo do tempo. Não foi uma decisão isolada que mudou tudo. Foi a repetição constante de pequenas escolhas conscientes. Cada hábito funciona como um pequeno ajuste na direção da sua vida. No começo, a diferença parece mínima. O caminho continua parecido. Os dias continuam parecidos. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças de direção começam a se acumular. A mente se torna mais organizada. As emoções se tornam mais equilibradas. As decisões passam a ser tomadas com mais consciência. E sem perceber, você começa a caminhar em uma direção completamente diferente daquela que parecia inevitável no passado. É por isso que a verdadeira pergunta não é sobre quando sua vida vai mudar. A pergunta real é muito mais simples. Qual pequeno hábito você está disposto a começar hoje? Porque a mudança não começa no futuro. Ela não depende de uma condição perfeita. Ela não exige que tudo esteja resolvido antes de você dar o primeiro passo. Ela começa exatamente no momento em que você decide praticar algo simples de forma consciente. Um hábito por vez. Um dia por vez. Uma escolha de cada vez. E quando você mantém esse compromisso, algo extraordinário acontece com o passar do tempo. Você deixa de esperar que a vida mude e começa a construir a vida que deseja viver.